Temos mais 3 minutos, irmãos. Tem mais um irmão. Está com oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então ouvir a palavra de Deus nesta noite. O que Deus tem para nos falar através da palavra dele nesta noite. O nosso irmão Saulo, né? Vamos, peço irmãos que prestem atenção. Não deixe que nada tire a sua atenção da palavra de Deus. E que Deus tem algo para continuar falando conosco através da mensagem dele nesta noite. Amém? Vamos saber a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz de Deus, amada igreja. Amém. Amém. Estamos alegres por essa oportunidade, né? Deus concede a nós de estarmos aqui, principalmente a mim, para estar ministrando a palavra do Senhor. Tenho bastante dificuldade, sabedoria bem pequenininha, conhecimento é pouco, mas estou aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá na palavra do Senhor, que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 7 a 15. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem nessa noite é a falta de discernimento espiritual. Glória a Jesus. A falta de discernimento espiritual. Hoje vamos falar e refletir sobre um tema crucial para a nossa caminhada espiritual. A falta de discernimento, irmãos. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de 7 a 15. E essa falta de discernimento tem trazido muitos problemas para o povo de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que diz assim, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo de 7 a 15. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no montim cometido uma morte. Quer dizer que ele estava preso por assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre ele tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais do sacerdote o tinham entregado. Aqui entregado a Jesus, irmãos. Mas os principais do sacerdote incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilato respondendo lhe disse outra vez: que queres, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Falando de Jesus. E eles tomaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Amém. Meus amados irmãos, em várias partes da Bíblia, fala sobre o poder para discernir, não para julgar, mas para olhar as qualidades e defeitos, e ver se esse defeito pode nos prejudicar ou não. Todos nós temos defeitos e qualidade. Temos defeito que para uns não é prejudicial, mas para outros traz sérios problemas, principalmente na nossa tomada de decisões. E quando nós não temos esse poder para discernir, podemos afastar as pessoas que nos amam e as coisas que nos fazem bem, e aproximar as pessoas más e as coisas que nos fazem mal, por falta de discernimento. Irmãos, estamos vivendo numa época e uma geração que estamos tomando decisões, e muitas vezes dessas
decisões estão nos prejudicando e nós continuamos tomando outras decisões, e essas decisões estão nos afundando e continuamos tomando outras decisões para consertar aquelas decisões que tomamos para consertar ou melhorar aquelas decisões que decidimos nos períodos que passamos em nossa caminhada. E cada vez mais nós vamos se aprofundando, se afundando, por não ter o discernimento daquilo que nós estamos decidindo para a nossa vida. O crente, antes de tudo, antes de tomar uma decisão, principalmente aquelas decisões que irão ter uma decisão séria, uma decisão que irão decidir algo na nossa vida, uma decisão que irão decidir algo em nossa caminhada, que envolva a nossa família, ou que envolva a nossa comunhão, a nossa fé, a nossa fidelidade com Deus. Mas irmãos, aí nessa caminhada um pouco solto, porque não um pouco relaxado em as nossas decisões, mas quando chega a consequência dessas decisões, nós olhamos para trás e pensamos: não podia eu ter feito isso, eu não podia ter pegado aquilo, eu não podia ter falado aquilo, eu não podia ter ouvido aquilo, eu não podia ter estado naquele lugar, eu não podia ter falado aquilo para o irmão, mas pelo ambiente, pelo florar que esquentou a situação e nós soltamos algo, não tivemos o discernimento da onde nós estávamos, o que nós estávamos fazendo, o que nós deixamos aquilo, meus amados irmãos, nos influenciar, e acabamos fazendo algo impensado. E através desse algo impensado, porque deixou-nos influenciar, persuadir, nós carregamos até o dia de hoje, por falta de discernimento de uma decisão, irmãos, aquilo será carregado para sempre na nossa vida. Mesmo que houve uma cura, mas ficou a cicatriz. Mesmo que houve um perdão, mas volte meia a carne quer trazer a memória. Por falta de um discernimento espiritual. Acabamos de ler onde vem o julgamento de Jesus por Pilatos. E a escolha da multidão em libertar Barrabás, influenciado pelos principais sacerdotes e os líderes religiosos. As multidões estavam sempre com Jesus, era alimentado por Jesus, via Jesus operando um milagre, via Jesus alimentando a multidão, coxo andando, cego vendo, morto ressuscitando. A multidão sempre estava em volta de Jesus. Mas chegou um momento, irmãos, que eles foram influenciados, como nós acabamos de ler, essa multidão, levando a Jesus
atinge o nosso ministério. Então nós devemos ter o quê? Esse discernimento. Devemos ter o quê? A visão espiritual de Deus. Se nós não temos essa visão, o quê? Oramos a Deus para pedir esse discernimento sobre essa decisão. Tem decisão, irmão, que não é prejudicial. Está faltando algo em casa, eu vou no mercado comprar, uma decisão, eu tenho que ir lá comprar. Mas tem decisão que nem parece prejudicial, é algo legal, é algo, irmãos, que é normal. Só que isso que é legal, isso que é normal, irá nos prejudicar em algo, se nós não prestar atenção nessa decisão. Olha só. Eu fui fazer um serviço numa igreja e chegou lá um rapaz que me atendeu. Eu falei: e o pastor dessa igreja? Irmãos, o pastor é terrível. O pastor trabalha de dia e de noite agora está trabalhando de vigia para pagar o aluguel da igreja, para ajudar. Eu falei: como é que fica a situação aqui? Ele falou: uma hora vem um, outra hora vem outro, outra hora vem um, outra hora vem outro, e assume o lugar dele aqui. O pastor não estava fazendo nada errado, ele estava trabalhando, buscando sustento, buscando algo, era algo legal. Só que isso estava prejudicando o quê? A vida espiritual dele, a vida da igreja que Deus colocou nas mãos dele, as ovelhas que ele era responsável por ela. Então tem coisa, irmãos, que a gente olhando, olha, isso aí é normal, mas no fim dela vai trazer algo que irá nos prejudicar, se nós não buscarmos o discernimento de Deus, um discernimento espiritual para a nossa vida. Porque muitas pessoas estão se afundando, porque muitas pessoas estão se esfriando, porque muitas pessoas estão deixando de vir à igreja, por não ter um discernimento nas suas decisões. Às vezes escolhe um dia para estar na igreja, mas aquele dia aconteceu algo que ele teve que tomar uma decisão, teve algo para fazer, aí ligou para um outro dia. Mas ele só tinha aquele dia, já estava de praxe na vida dele. E vai se afundando. Quantos trocaram o trabalho, quantos trocaram os lugares, e se distanciou da igreja, esfriaram espiritualmente, porque não tomou o quê? Não pediu o quê? Um discernimento nessa tomada de decisão. Quando nós buscamos o discernimento espiritual, quando nós não buscamos o discernimento espiritual, corremos o risco de sermos influenciados por vozes erradas e tomamos as decisões que desagradam a Deus. A maioria do nosso sofrimento, a maioria das nossas tribulações, tem algo de aprovação de Deus, mas a maioria, irmãos, foi porque nós tomamos ou fizemos algo impensado. Não pensei para fazer. Sabe aquele momento de bobeira que diz o ditado aí? E aquilo vem trazendo, aquilo vem carregando, e eu venho trazendo aquilo. Podemos ver isso aí como um pecado de estimação. Pessoas que têm aquele pecado de estimação guardado. Hoje eu tomei uma decisão, só hoje eu não vou voltar mais nisso. Não vou voltar mais nisso. Passa 3 meses, passa 4 meses, eu volto para o mesmo lugar. Tomando a mesma decisão, fazendo a mesma coisa errada, e ele vê e ele sente que aquilo está se afastando ele de Deus. Aqui podemos ver que Jesus foi preso. Aqui podemos ver aqui, meus amados irmãos, que os principais, versículo 10, porque ele bem sabia que os invejando por inveja, os principais dos sacerdotes tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram
decisão levará você. Muitas vezes decisão mal tomada, irmão, levará nós num lugar muito longe que nós deveríamos ou queríamos chegar lá. Muitas vezes as nossas decisões por falta, irmãos, ouvir as vozes erradas, como aqui multidão, nos leva a fazer algo que desagrada a Deus. Adão escolheu o mal. Sabemos o relato da Bíblia Sagrada. Adão escolheu o mal e teve que sair do jardim e comer do suor do seu rosto. Deus preparou o jardim para o homem. Deus preparou condições para que o homem se alimentasse. Mas com uma falta de discernimento, de uma decisão, irmão, ele tem que deixar o lugar. O lugar que antes Deus tinha preparado, o lugar que antes Deus tinha construído, para depois colocar o homem lá, feito com amor. Mas Adão escolheu o mal do que agradar a Deus, do que fazer a vontade de Deus, preferiu dar a voz estranha. Muitas vezes é isso, irmãos, na nossa caminhada. Quantas vozes falam em nosso ouvido, até o nosso próprio interior, a nossa carne quer aflorar. Pode fazer, ninguém está vendo. Isso vai ser bom para você. Ninguém vai ficar sabendo disso aí. Mas o homem, irmãos, o crente, ele tem o Espírito Santo na vida dele. Se ele não tem, ele tem que buscar. Como Jesus falou assim, o Pai dará o Espírito Santo, como nós falamos na oração aqui, dará o Espírito Santo naquele que o busca, para que esse Espírito Santo venha estar nos orientando em nossas decisões, venha estar falando em nosso ouvido. Não faz isso, basta disso. Para que nós possamos ter a capacidade de decidir as nossas ações. Irmãos, estamos vivendo momentos difíceis, momento que não dá para brincar mais, momento que não dá para nós ouvir mais as vozes estranhas, momento que devemos se concentrar na palavra, na voz de Deus, nos acontecimentos que estão ao nosso redor. Caim preferiu assassinar o seu irmão do que oferecer a Deus o seu sacrifício da maneira certa. Preferiu matar o seu irmão. Foi alertado por Deus, foi aconselhado por Deus, mas ele preferiu matar o seu irmão do que oferecer a Deus um sacrifício que seja aceitável pelo Senhor. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, as multidões que nos acompanham. Há multidões que falam ao nosso ouvido. Podemos ver que há uns que estão próximos de nós. Se vinham lá de longe, nós não temos ouvido. Esse aí está querendo me prejudicar. Podemos ver que eram os líderes, os principais do sacerdote, pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão do lado de casa, pessoas que estão na família. É esses o quê? É esses que vão nos influenciar, é esses que vão nos persuadir a sair da vontade de Deus, a tomar decisões que irão nos prejudicar. Por isso que nós devemos estar atentos. Se vê uma pessoa lá de longe falar, você está usado pelo adversário. Mas se uma pessoa, um amigo próximo de nós, falar algo, é isso mesmo, você está certo, vou tomar essa decisão. E é uma decisão que nós vamos carregar no resto da vida, que nós não deveríamos ter tomado, que nós não deveríamos ter feito. É esse momento que nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo. Ó, ele está querendo te enganar. Isso que está querendo sair de você não é do Espírito Santo, não é de Deus. Essa vontade de estar surgindo dentro de você, repreenda. Então, irmãos, a
espiritual. Como nós vemos na igreja, como nós servimos a Deus, como nós sentimos Deus, como nós alimentamos de Deus pela sua palavra, e não temos discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E não temos domínio próprio das nossas decisões, principalmente aquela que vai prejudicar nós, que vai nos afastar de Deus. 1 Samuel capítulo 8 diz assim: o povo preferiu, olha a decisão do povo, irmãos, preferiu escolher um rei do que ser guiado por Deus, não discernindo a bondade de Deus, e por essa escolha foi rejeitado. Deus ainda fala com Samuel: vai lá, Samuel, explica para o povo o que o rei irá fazer com eles, o que o rei irá fazer com as propriedades deles, o que o rei vai fazer com os filhos deles. Explica lá, Samuel, para eles. Fala para eles que eu sou o Deus que tirei das terras do Egito, da escravidão, alimentei no deserto, abri os mares para passar, e estou com eles até agora. Explique, Samuel, para eles. Samuel vai lá para o povo. Mesmo assim o povo fala: eu quero um rei que domina sobre nós. Discernindo que o bom para eles é ter, irmãos, ser dirigido, ser dominado por Deus. E Deus quer, irmãos, e Deus quer e requer de nós que nós temos consciência das nossas decisões. Deus não quer que nós sejamos um robô, ou ser persuadido por outra pessoa. Faz isso, faz aquilo. A não ser que você aconselhe uma pessoa, se for dirigido por Deus, tem que ter cuidado com aqueles que nós vamos ouvir, somente conselho. Tem que ter cuidado daquelas pessoas que chegam até nós e para dar um conselho. Nós temos um não que nós não devemos ir em busca ou tirar, por exemplo, uma dúvida de uma pessoa, mas nós temos que ter cuidado com aqueles que chegam até nós. Nós temos um Deus presente, um Deus que está no meio do teu povo, um Deus que está com você lá na tua casa, às madrugadas, um Deus que orienta você, um Deus que dá a luz em tuas decisões. Podemos ver o exemplo dos 10 espias, enviaram às terras prometidas, preferiram morrer no deserto do que crer na promessa de Deus e tomar posse da terra da promessa, ou da terra prometida. Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas boas para você, irmãos, tanto nessa vida como no porvir. Seja atento àquilo que você está fazendo, seja atento às suas decisões, seja atento àquilo que você irá fazer. Pede orientação, pede a direção de Deus. Analise essa vida, trocou a alegria e a comunhão com Deus por uma pequena quantia de dinheiro, e ter escolhido o mal, e por esse erro pagou com suas próprias vidas. Aqui, irmão, podemos ver a multidão: solte Barrabás, crucifica o Cristo, crucifica o Cristo inocente. A ponto de insistir a multidão, e Pilatos fala ainda, duvidoso, confuso, e diz assim: e Pilatos respondendo, e disse outra vez: que fareis, pois, com esse? Que quereis, pois, que faça com aquele que chamais Rei dos Judeus? Então o que eu vou fazer com esse Jesus, ou Cristo? Que irei fazer com ele? E a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não teve discernimento que lá estava o Filho de Deus, não teve discernimento que lá estava o Rei, o Salvador, o prometido de Deus, o primogênito de Deus. Mas mataram. Em Mateus, no capítulo 27, 54,
lá no meio da multidão, quando viu os sinais, quando Jesus estava crucificado, quando viu o terremoto, quando viu o dia se escurecer entre o meio-dia e as 3 horas, ele disse, chegou à conclusão e disse: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Não vamos deixar para reconhecer, irmãos, depois que a gente tomamos a nossa decisão. Não vamos deixar para reconhecer aquilo que nos prejudicou e que irá nos prejudicar depois que tomamos a decisão. Vamos ficar atento naquilo que nós, nessa caminhada, nós iremos tomar muitas decisões, nós iremos ter que decidir muitas coisas até Jesus voltar. E que essas coisas que nós iremos decidir, que esteja dentro do plano de Deus, que esteja dentro da vontade de Deus, que esteja dentro daquilo que Deus idealizou ou projetou para a nossa vida. Que não possamos sair, através das nossas decisões, desses projetos, daquilo que Deus tem para você, para mim, em nossa caminhada. Em Atos, no capítulo 3, ali o apóstolo Pedro, no seu discurso, estava falando com a multidão, explicando às multidão que eles crucificaram Cristo inocente, que eles mataram o Cristo, que eles mataram o Filho de Deus. E essa multidão, ouvindo Pedro falar desse discurso, Atos, no livro de Atos, capítulo 3, e ele chega, reconhece que mataram realmente o Filho de Deus, que tomaram uma decisão errada, que foi persuadido, que foi influenciado. Diz ao apóstolo Pedro: irmãos, varões, o que faremos para ser salvos? O que faremos agora, depois de tomar essa decisão? O apóstolo Pedro fala: arrependei-vos e sejam batizados. Arrependei-vos. Quero orar por você nessa noite. Você que tomou uma decisão inapensável, e essa decisão você está carregando ela, e essa decisão está te prejudicando, e isso está judiando de você, e você quer estar livre dessa decisão. Vem até a frente. Não precisa ninguém saber. Jesus sabe, você sabe, e só Ele pode te libertar. Só Ele pode tirar isso do teu coração. Só Ele pode libertar você dessa situação, porque Ele tem algo para você. Talvez você tomou essa decisão inapensável, pelo fervor, pelo fogo ali do acontecimento, ou o ambiente fez com que você tomasse essa decisão, e essa decisão se afastou você de Deus, desagradou a Deus. Mas hoje há uma oportunidade para você. Há uma oportunidade para você se achegar novamente até Deus, e Ele te aceita, está aqui de braços abertos, esperando por você. Ele quer que você reconheça aquilo que você fez, Ele quer que você reconheça que você precisa ser liberto disso, que você precisa ser livre disso. Ele quer e reconhece que você precisa tomar essa decisão. Por isso que Ele te aceita, e Ele está esperando você. A multidão reconheceu, se arrependeu, e foi uma decisão errada, foi persuadido, foi influenciado por outras pessoas. Talvez algo te influenciou você fazer isso, e foi errado. Talvez o dinheiro bom aqui analisa aqui, talvez uma oferta que você não pôde resistir, mas hoje há uma oportunidade para você. Saia daqui confiante, a sua vida está segura em Deus, e que nunca mais, essa decisão que você tomou errada lá atrás irá te aprender novamente. Essa palavra, Deus seja louvado. Amém, Jesus. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Ver se cumprindo a igreja a promessa do dia.
poder e graça em nossa nação. Amém, Jesus. Naquele dia estava Barrabás e Jesus. Interessante que ali naquela multidão, de repente tinha alguém cristão, mas decidiram soltar Barrabás e crucificar Jesus. E muitas vezes, como foi dito nesta noite, as nossas decisões, nós crucificamos Jesus e soltamos o inimigo de nossas almas, achando que estamos fazendo o seguinte. E é necessário que todos os dias nós nos renovemos na presença do Senhor Jesus para que isso não aconteça conosco. Para que no dia que Ele vir buscar a tua igreja, nós estejamos prontos para subir com Ele aos céus. Convido a igreja a se colocar de joelho para nós orarmos ao Senhor neste momento. Senhor meu Deus, meu amado, querido e maravilhoso Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. E o interessante, ó Pai, que ela vem dizendo para nós que naquele dia, ó Deus, crucificaram Jesus e soltaram Barrabás. E até hoje, Pai, nos dias atuais, muitas e muitas vezes nós fazemos essa decisão. Crucificamos Jesus e soltamos o inimigo de nossas almas. Mas como a tua palavra diz, ó Pai, que nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo em nossas vidas. Que todos os dias falando conosco, Pai, nos alerta perante os perigos que nós passamos. Que nós devemos ficar firmes na tua presença, sem vacilar, sem cessar, porque um dia o Senhor vem buscar o teu povo escolhido, santo e separado. Nós queremos estar junto com eles, ó Pai, para subirmos aos céus. Deus, em nome de Jesus, restabeleça em nós a visão do alto dos céus, a visão dos céus. Restabeleça em nós, ó Pai, a tua visão, ó Deus, que nós possamos ver em nós, ó Pai, o teu Espírito Santo agindo e movendo, para que nós possamos ser quebrados todos os dias e moldados, Pai, para subirmos ao céu contigo. Agora, Deus, leva-nos em paz para os nossos provisórios, guardados e protegidos por Ti, ó Pai. Se porventura tem alguém nesta noite que ainda se encontra confuso, a qual decisão tomar, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, possa clarear, esclarecer esta mente, ó Pai, e que todo e qualquer cilada do inimigo possa cair por terra, Deus, porque é isso que o Senhor quer, Pai, salvar todos aqueles que entendem a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, continue conosco, ó Pai, nesta noite, no restante dela, Senhor. Amanhã, se nos pertencermos, estaremos aqui para juntos, no escola dominical, aprendemos o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, ó Pai, estar sempre atento à Tua voz. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Nós também te agradecemos, ó Deus, certos que o Senhor nos ouvindo e prontos a atender. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Nós teremos que amanhã a escola dominical, o livro de protocolo, amanhã à noite, 7h30, tudo, à noite, coletivo de faculdade, está, e depois da semana que eu falo. Temos nós aqui agora nos nossos irmãos, dia 6, na sexta-feira, nós teremos um culto lá da nossa maior. Então, o irmão que passa por compromisso do dia 6. Sábado será dia 7, e na sexta-feira, dia 6, nós estaremos toda a igreja lá na casa do Boiroque para nós cultuar o nosso Deus. Então, os irmãos, marcam lá na sua agenda esse dia para nós não esquecermos, tá bom? Deus abençoe a escola dominical amanhã às 8 horas e à noite o culto de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Nós temos esse culto de louvor e adoração a Deus Filho e Pai, em nome de Jesus.
Uma chave foi encontrada no pátio da igreja.